Olá, tudo bem? Aqui é Oswaldo Barbosa. Estamos aqui para mais um podcast Emprego Apoiado. E estamos hoje com o episódio 2. Uma convidada aqui super especial, que é a Fabiane Catai. Daqui a pouco ela vai falar para a gente um pouquinho de onde ela é, quem ela é. Então, reforçando, a gente está nessa série de podcasts sobre o emprego apoiado aqui, uma ação promovida pela ANEA, que é a Associação Nacional do Emprego Apoiado. Fabiane, seja bem-vinda, que bom. Hoje convido você a estar na nossa lareira aqui, né? Tem uma lareira para esquentar esse tempo que tem sido frio aqui na região sul, né? E região centro do Brasil aí. Mas seja bem-vinda e para a gente já começar aqui, né? Falar um pouquinho sobre o emprego apoiado, falar um pouco da sua experiência, né? Você que tem atuado muito nessa questão de tecnologia assistiva. Depois eu quero que você fale um pouquinho sobre esse trabalho. Mas começando, né? Quem é a Fabiane, de onde ela é? Fala um pouquinho para a gente aí, seja bem-vinda. Oswaldo, muito obrigada aí pela convite, fiquei super feliz e é um prazer aí estar com você, com o pessoal da ANEA, né, os associados, né, já faz um tempo aí que eu participo, né, do grupo e também estou nesse caminhar aí, né, de inclusão junto aí com vocês e com todos aí profissionais que estão aí nesse caminho aí que a gente vê que às vezes é um pouco dolorido, mas que vale a pena, né, quando a gente vê os resultados. Bom, então você já falou, né, meu nome é Fabiane Catai, eu sou fundadora de uma empresa, né, chama Interacessibilidade. O foco principal dessa empresa é acessibilidade digital, então a gente tem a questão do propósito, né, de levar a questão vamos dizer, essa educação, né, essa reeducação digital, para que as pessoas elas possam aí usar a tecnologia de uma forma mais inclusiva, né? Ok. E esse trabalho você tem feito ele, é um trabalho local, você tá em São Paulo, não é isso? É um trabalho que você tem feito também virtualmente? Como que está esse trabalho? Ele é um trabalho que não tem, né, um lugar físico, né? Então, eu trabalho tudo como home office. E eu estou aqui em São Paulo, né, em São Caetano do Sul, né? Mas aí a gente acaba atendendo, né, as demandas de qualquer lugar do país. Ok. E não só Brasil, né? Às vezes a gente tem também pessoas de fora que são brasileiros de fora que entram em contato com a gente também. Então a gente acaba também fazendo esse apoio, esse suporte, Ok, né, não, para bem as pessoas. interessante. E como que é, Fabiana, essa sua relação com o emprego apoiado? Assim, como você descobriu a metodologia? Fala um pouquinho como que você uniu, né? Por que você trabalha também com a inclusão hoje? Tem alguma história? Como que essas informações se juntam, né? Metodologia do emprego apoiado, a sua causa pela inclusão, como que é isso? Então, eu, desde muito nova, né, eu tinha mais ou menos uns 18 anos, hoje eu já estou com 40, mais uns 20 anos aí de caminhar, né, nessa área. Eu tenho uma particularidade, porque, assim, eu estudava ciência da computação, né, eu fiz, né, a minha formação em ciências da computação, só que na própria faculdade eu consegui um estágio, uma monitoria dentro dos laboratórios de informática. E aí teve a oportunidade de dar aula para pessoas com deficiência. Inclusive, era uma instituição que queria fazer esse trabalho junto à faculdade. E aí eu comecei a dar aula. E aí eu assim, me apaixonei com relação à educação, né? Só que essa questão de dar aula para pessoas com deficiência foi algo assim que me chamou muita atenção. Porque na minha vida pessoal eu tinha muita dificuldade de aprendizagem, né? Então eu tinha essa questão de não me adequar em algumas metodologias tradicionais, né? E quando eu me deparei dando aula para pessoas que tinham muita dificuldade, né, cognitiva, porque eu dava aula tanto para pessoa com deficiência física, né, auditiva, cognitiva. Então, eu comecei a entrar em contato com isso e eu vi a dificuldade que muitas pessoas tinham, muito além do que eu tinha, né? Não era, nem dava para comparar. E aí eu comecei a estudar sobre isso. Isso me motivou bastante a entrar nessa área da educação, junto com a tecnologia e junto com a questão da educação profissional. Então, qual que era o meu foco? Era fazer a questão da capacitação profissional para o mercado de trabalho. Então, eu entrei em contato bastante com isso, né? De desenvolver pessoas, desenvolver jovens e adultos com deficiência para entrar no mercado de trabalho. Isso na área da tecnologia, mas não só da tecnologia, tem a parte, né, do desenvolvimento pessoal,
Então, a gente vai englobando, eu englobava outras áreas também junto com a equipe, né, que a gente E assim fazia. que você começou a dar essa aula, então, assim, nesse período, então, de faculdade, né, que você falou, né, de uma forma ali que eu diria, né, uma oportunidade que surge, como que isso foi, então, que você foi se dedicando mais ao tema, como que isso foi crescendo aí nessa sua, né, entendendo hoje que você tem uma atuação que eu diria quase, né, focada realmente na inclusão aí, como que foi também essa transição, né, de começar por essa oportunidade, em que momento que você começa a se dedicar mais para esse tema? Porque assim, o que acontecia? Quando eu me deparava com a sala de aula e tendo que dar aula para pessoas que tinham uma deficiência, por exemplo, cognitiva, né, intelectual, eu tinha dificuldades. E aí eu fui atrás, né, e aí eu fiz uma pós-graduação em educação da pessoa com deficiência intelectual e fui me aprofundando, né? Aí a gente foi fazendo cursos, né, foi fazendo a questão da vivência, eu acho que eu mais aprendi, assim, quanto mais eu convivia, quanto mais eu tinha a prática da inclusão, né, no dia a dia, mais eu tinha mais elementos para poder avançar. E eu usava muita tecnologia para isso. Então, foi um desenvolvimento que eu percebia que quanto mais eu entrava em contato, até mesmo com o emprego apoiado, porque eu não atuei tão diretamente com o emprego apoiado. Só que a metodologia, né, do emprego apoiado, que eu recentemente, aí, no ano passado, né, eu fiz o curso com vocês, me aprofundei um pouco mais e vi que é uma metodologia muito que é focada na pessoa, né? Então, isso eu fazia em sala de aula. Então, para o desenvolvimento, eu focava na pessoa. Não era uma metodologia que eu, por exemplo, aprendi na faculdade e fui passar na sala de aula. Não. Eu Nesse respeitava o sentido, tempo deles. o que você poderia, né, para a gente explorar um pouquinho mais esse ponto que eu achei bem importante. Então, assim, então você já vem de uma experiência já, né, trabalhando com esses alunos com deficiência, né, diversos tipos de deficiência, como você mesmo disse aí, mas em destaque, né, pessoas com deficiência intelectual, questão cognitiva. Quais foram, se a gente fosse então colocar em pontos principais, né? Uma vez que você teve acesso à metodologia do emprego apoiado, o que foi, quais foram os principais insights a partir disso que você falou, né? Isso a gente ouve muito, é importante você frisar, né? É uma metodologia voltada de fato para a pessoa, para as características da pessoa. Então, a partir da metodologia, o que você pode destacar como assim, pontos principais que te chamou a atenção e que você começou a aplicar isso? É bem essa questão, né, da gente desenvolver e o centro é a própria pessoa. Então, não dá para você fazer uma metodologia que vai colocando todo mundo nessa metodologia, não. É você olhar as necessidades que aquela pessoa tinha, e o emprego apoiado ele traz nessa metodologia, você traz a realidade de fato de como que aquela pessoa ela faz as coisas, como que ela pensa, como que ela sente, você entra mesmo no processo dela, né? Eu falo bastante na questão de empatia, né? Então, você traz aquilo, você se aproxima dela, ou seja, você trabalha também a acessibilidade metodológica, e para você conseguir realmente pegar o maior de potencialidade que ela tem. Então, isso que me chamou bastante atenção, é a gente focar, colocar a pessoa no centro e verificar quais são os potenciais que ela tem. Porque, geralmente, a pessoa que tem a deficiência intelectual, a gente vai ver muitos fracassos, muito que ela não sabe fazer. E o foco é ao contrário, a gente vai começar a ver o que ela gosta, o que ela faz de melhor, né? Às vezes nem ela mesma sabe disso, e a gente vai ajudando, né? Apoiando para que ela traga o melhor dela, né? Para que ela vá colocar isso no emprego, né? Na vida social, em todos os lugares. Não, muito bom. E o que você poderia trazer para a gente, para quem vai estar nos acompanhando, né? Você que está lidando aí, né? Você tem um foco na questão da acessibilidade digital, não é isso? Conta para a gente um pouquinho como que é esse mundo, esse universo, né? Se você quiser citar alguns tipos de, enfim, ferramentas, softwares de acessibilidade, que tipo de trabalho que você tem feito nesse sentido aí. Se você puder trazer alguns exemplos, eu acho que serão bem interessantes. A acessibilidade digital ela é muito ampla. Então, quando a gente, por exemplo, vai fazer qualquer produto ou pensa em qualquer serviço digital, é muito importante que a gente pense na questão da acessibilidade desde o início de um projeto, né? E para isso, a gente tem aí um documento
que apoia, né, essa questão. São diretrizes, na verdade, são uma padronizações, né, de algumas diretrizes que a gente pode seguir para que a gente consiga fazer, né, esse produto ou serviço de uma forma mais inclusiva, né? Então, quando algumas pessoas se deparam com essas diretrizes, às vezes assusta, né? Porque é uma diretriz que chama WCAG, é uma diretriz internacional que foi feita pelo W3C, que nada mais é o que é o www, né? Que é a empresa www. Então, essas diretrizes foram pensadas por pessoas com e sem deficiência. Então, foi bem assim inteligente para que a gente pudesse aí ter algum parâmetro para fazer acessibilidade, né? Isso é a parte teórica, né? Mas na questão prática, o que eu vejo é assim, para mim eu valorizo cada ação de acessibilidade. Então, por exemplo, se a gente aqui a gente está falando, a gente tem, por exemplo, uma oportunidade de colocar uma legenda, já estamos quebrando uma barreira. A gente, por exemplo, está nas redes sociais e descreve uma imagem, a gente quebra outra barreira. Então, para mim, cada barreira é um sucesso, eu valorizo cada uma delas. Então, se cada pessoa, pelo menos, fazer uma prática em acessibilidade digital, a gente já vai mudando esse quadro de que as pessoas não fazem, né? A realidade que a gente tem hoje, as pessoas acabam não fazendo, né? Então... E qual que é a perspectiva que você tem, né? Você já foi dando exemplos aí, eu me lembrei de um fato. Uma vez eu tinha uma jornalista na equipe e a gente começou a criar acessibilidade para os vídeos, né? E ela veio de TV, ela tinha uma experiência com TV, né? Eu perguntei assim para ela, mas por que na TV a gente não tem lá o intérprete de Libras, né? A gente até tem visto mais, assim, claro, vem aumentando, mas ela falou assim, a gente já até apresentou isso lá para o diretor, mas por questão de custo não é viável. Assim, ela respondeu de forma bem direta. Você, então, que está lidando com isso, hoje, né, na própria ANET também a gente tem uns desafios, a gente sempre, né, esse nosso podcast, ele está focado no áudio, mas é um podcast com imagem também, a gente já consegue acessibilidade de legenda pelo próprio YouTube, né? É muito interessante que a gente carrega o vídeo e o próprio YouTube já disponibiliza a legenda, depois a gente pode entrar lá, vai melhorando, né, vai ajustando ela. Como que você tem visto esse movimento, Fabiane? Assim, né, você é otimista nesse sentido aí, né? Você tem visto esse movimento de empresas, dos canais de comunicação, o que você pode trazer de perspectiva para a gente nesse sentido? E não só, né, não só falando da acessibilidade, mas também do que a gente pode chamar Você entende que essas ferramentas estão ficando mais acessíveis do ponto de vista até financeiro, né? As empresas estão colocando isso mais nas suas diretrizes. Qual que é a sua percepção? Aí eu vejo dois pontos, né? Existe a questão da empresa que é de grande porte e a pequena empresa, né? Eu posso falar um pouquinho da pequena empresa, que é onde eu estou inserida, né? Eu acho que nessa questão, principalmente, por exemplo, de você contratar um intérprete de Libras para fazer os trabalhos, né, visuais que nós temos. Existe algumas pessoas que fazem parcerias, né, que não tem um custo tão alto, e você também pode, né, dar trocas de trabalho. Então, você pode, ele faz, né, por exemplo, a questão da interpretação, e você pode também ajudar a empresa dele, né? Então, os pequenos empresários, né, acabam fazendo isso, porque, de fato, se a gente for pagar todos os intérpretes de Libras para poder fazer todos os nossos trabalhos digitais, ficariam muito, muito altos. Mas a gente também pode fazer essa questão, né, de quando vende, você também ganha uma porcentagem. Tem muitas pessoas que estão começando, que aceitam, e mesmo as pessoas que são realmente, né, profissionais de um tempo grande, ele também faz essa troca, né? Agora, empresas grandes, se tem condições, né? Eu acho que, porque o intérprete, a gente fala que é caro, mas ele é um trabalho muito sério, né? Um trabalho que a pessoa ela tem que se dedicar muito para poder fazer essa interpretação, né? Então, também tem essa questão da gente valorizar o trabalho que cada um faz aí na sua área. Eu também sou a favor, assim, né? Eu acho que a discussão não é se é caro, se é barato, assim, né? O recurso tem que ser previsto dentro de um orçamento. Então, o que eu tenho visto realmente é um movimento maior sobre isso. Gosto muito dessa ideia das parcerias, mas, por outro lado, também, pelo menos o que a gente tem buscado em projetos que eu tenho participado assim, tá fazendo o orçamento, assim, já buscar esses recursos mínimos, né? Para buscar realmente, né? Para a gente, a cada período, aumentar o que a gente pode chamar de níveis de acessibilidade, né? De uma forma geral. Então, acho que isso é um esforço de todos aí.
né, para a gente não, né, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa, né, dentro assim, mas nossa, mas isso aqui é caro. Não, mas é caro para quem? Né? A discussão não é o caro ou barato, mas sim tem que reconhecer, obviamente, essa profissão, esse recurso, né, de buscar ferramentas também que possam viabilizar isso. Né? Tem algumas startups desse segmento agora que disponibilizam, né, um serviço online que você chama o intérprete. Isso tem avançado, a gente já tem visto isso em empresas, no comércio. Então, realmente são notícias bem interessantes nesse sentido. Mas retomando um pouquinho aqui, Fabiana, ainda nessa sua história, então, de inclusão, de apoiar esses alunos em processos educacionais, ou seja, apesar de você não atuar diretamente na questão do trabalho, mas o emprego apoiado, então, ele te mostrou novas possibilidades. Eu queria aprofundar um pouquinho mais nisso. O que você pode resgatar aí, que você destaca da metodologia que foi te ampliando mesmo, né? A gente ouve muito isso quando a gente tem o nosso curso de introdução de emprego apoiado, que ele, apesar de ser introdutório, mas ele tem sido um divisor de águas para muitas pessoas que fazem esse curso, que é, mesmo pessoas que atuam há muitos anos com a inclusão, quando a gente descobre o emprego apoiado, parece que é uma coisa óbvia, mas ele mostra possibilidades assim, de uma inclusão que a gente pode chamar de inclusão verdadeira, né? Como deve ser. Não simplesmente uma questão sonhada, né? De ideal, perfeito, não. Mas que você deve, de fato, ter esse olhar para a pessoa. Então, o que mais você poderia destacar dessa fonte, né, que você tem, que você buscou no emprego apoiado e que você está aplicando no seu trabalho? O que vem bastante assim nessa questão é conhecendo, né, como que é a metodologia e também tendo nessas práticas em sala de aula, eu comecei a ver o quanto que é importante, né, a gente olhar, como eu já havia dito, né, a questão das necessidades, mas o que me chamou a atenção um dia que eu atendi uma pessoa que tinha uma deficiência intelectual, e ela veio com uma demanda assim que aparentemente é muito simples, mas para ela fazia assim trazia uma angústia muito grande para ela. Essa pessoa ela tem, né, deficiência intelectual e ela não conseguia escrever. Ela não conseguia escrever. Ele era copista, então ele sabia copiar, mas ele não sabia escrever. E ele veio com essa angústia, né? E ele já trabalhava no lugar e ele estava procurando outra vaga. E ele comentava, né, sobre o caso dele, que ele estava sofrendo, né, o bullying dentro da empresa por conta disso, porque as pessoas não acreditavam que ele não sabia escrever. E aí eu mostrei uma tecnologia que é uma coisa simples que a gente vê, né? Que a gente tem um aplicativo que você aperta um botão e ele vai, o que você for falando, ele vai transcrevendo isso, né? E aí, quando eu mostrei essa tecnologia para ele, foi algo assim que ele começou até a ficar emocionado, porque ele falou, se eu soubesse dessa tecnologia, se eu soubesse fazer isso, né, no momento que as pessoas me pediam, eu não ia ter tanto, né, passar por tantas coisas ruins, né? Uhum. Então, eu acho que o que me traz, assim, é essa questão de parar para pensar em como que aquela pessoa, ela vai conseguir fazer o que ela precisa fazer dentro da empresa, né, de onde ela estiver, que de fato ela entrega aquilo, né? E a tecnologia hoje eu vejo que pode apoiar muito nisso, pode ajudar muito nisso, né? Então eu Ou vejo seja, essa né, expansão. e não é, e é uma que, né, e por mais simples que pareça, né, eu acho que o emprego apoiado ele mostra muito isso quando a gente fala do contexto dos apoios, né, recursos de apoio, né? Então, o que parece ser um recurso simples, o impacto que ele pode trazer numa ação que para alguns, né, a gente poderia dizer que é algo simples, mas para essa pessoa, como você disse aí, aquilo ali foi algo representativo para o dia a dia dela, né? Então, o emprego apoiado ele traz muito, interessante que eu vou falar, mas apesar de ser uma metodologia, mas não é uma metodologia fechada, né? Que a gente sabe aquela coisa do passo a, né? Claro, tem as etapas, tem um passo a passo, mas o emprego apoiado é baseado em criatividade e inovação. Porque são problemas, situações que você encontra no dia a dia que são diferentes. Né? Muito comum nos nossos cursos as pessoas falam assim, mas né, aí tem a questão do contexto nosso da inclusão, né, Fabiane? Que é assim, todo cego tem que trabalhar em câmara escura, toda pessoa que tem deficiência intelectual não sabe ler. Tem uns mitos, né? São os vários mitos que a gente encontra no dia a dia. Então, apesar do emprego apoiado ser uma metodologia que ele tem um roteiro, ele tem um passo a passo,
E mais do que isso, ele tem os princípios e valores, mas ele tem uma parte que ela fica totalmente aberta, que é exatamente a capacidade das pessoas que utilizam a metodologia, desde os próprios consultores de emprego apoiado, ou as pessoas que atuam na própria gestão de um programa, ou o próprio familiar, né? A gente tem visto muitos familiares de pessoas com deficiência buscando emprego apoiado para ter uma visão voltada para as potencialidades das pessoas e buscar os recursos. Então, acho que esse exemplo seu, ele coloca isso como a prática, né? Então, o que para a gente seria um recurso muito simples, para essa pessoa passa a ser uma diferença. Agora, para você chegar no nível de escutar, né? Aqui é importante valorizar isso. Você criou uma situação onde você ouviu dessa pessoa essa demanda, ela teve a confiança, ela teve a liberdade de expressar para você o que ela estava sentindo. Então, isso também é algo importante nesse acompanhamento das pessoas, né? E eu penso que essa questão, né, de como que eu vejo aquela pessoa. Eu acho que para essa questão, né, de criar confiança, eu vejo muita questão, né, de quebrar os nossos preconceitos com relação ao que você falou. É de não já achar, né, ter aquela pessoa que tem deficiência intelectual não vai conseguir fazer isso. A gente não sabe, né? Então, é você experimentar, é você fazer ações para despertar naquela pessoa os potenciais. Às vezes, ela também nem sabe o que ela é boa, né? no que ela é boa. E a metodologia do emprego apoiado, ela me ajudou bastante nisso também, de buscar alternativas para que a pessoa, que tanto o consultor quanto a pessoa, né, ela pudesse realmente ver o que ela tem de bom, o que eu sei fazer, né, quais são as minhas habilidades e o que eu posso aprender. Às vezes a pessoa ela não sabe e ela pode se desenvolver e aprender, né? Com certeza. Bom, muito bom, Fabiana. O tempo passa rápido aqui. Eu vou pedir para você deixar uma mensagem para quem nos acompanha aqui no podcast Emprego Apoiado, né, que a cada semana que a gente vai estar trazendo, né, histórias, informações, né? Foi muito bom conhecer um pouquinho dessa sua história, dessa sua experiência. Então, convido para você deixar uma mensagem aí, né? Ou seja, né, o que as pessoas hoje podem fazer, né, cada dia mais para promover essa inclusão e a qualidade de vida, né, das pessoas. No seu caso, né, que estão na educação, mas com certeza você já está trabalhando numa área que é fundamental para a segunda etapa, né, que é essa transição da educação para o trabalho. Então, deixo aqui o espaço aberto para você deixar uma mensagem para a gente. O que eu vejo assim de importante que a gente pode experimentar, né? Então, eu convido a todos a experimentar essa questão de práticas de acessibilidade. Né? Acessibilidade, para mim, é uma palavra até que tem um significado muito bacana, que é a questão da aproximação. Então, quando eu faço as práticas de acessibilidade, eu me aproximo das pessoas. E aí, eu consigo ver o que está além do que a gente está vendo do físico, né, que é a deficiência. A gente consegue, junto com a pessoa, construir algo aí que vai tanto beneficiar não só a pessoa, mas vai beneficiar também a mim, porque eu vou aprender nessa relação. Então, isso que eu acho que é bacana, assim, quando a gente se abre para acessibilidade, isso é algo que acontece mesmo. Ok, muito bom. Bom, estive aqui com a Fabiane Catai, né? Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação e nos encontramos no nosso próximo podcast. Um forte abraço e até mais. Até mais.